Amados, boa noite. Que bênção, maio, domingo, tivemos pela manhã a Silvia falando lindo sobre batismo e hoje nós vamos numa página da Amélia e ela sempre nos obriga, né? A Amélia nos obriga, a benfeitora querida, que com ela, de verdade, eu aprendi por que Jesus foi crucificado. Eu achava que era romano, não é nada disso, vocês estão vendo ao longo da história. Então, nós vamos ver essa lição, correções libertadoras. Não essa não, desculpa, estou errando aqui. Os sinais de sofrimento, é que eu peguei meu caderno. Os sinais de sofrimento, dos sofrimentos. Então, ela sempre tira os textos do Novo Testamento. Essa vez foi de Marcos. E ela, naturalmente, para eu passar para vocês, eu não vou passar de forma aleatória. Eu tenho que dar uma falada do que está no Novo Testamento, tá? É de Marcos, no capítulo 13, do item 1 a 37. Olá, Ada Andreoli, boa noite. Marcos Serafim, meu amor de Araraquara, Sheila, Ricardo, São Paulo, lindos, boa noite, nossa família espiritual. Vamos começar aqui, porque um texto, olha, eu vou te falar, vamos pegar Marcos primeiro, e vocês não estão acostumados, vão acostumar, e eu estou aprendendo também. Primeiro, coloca a sua água, por favor, deixa aí para fluidificar, porque você sabe que os benfeitores estão próximos, principalmente que vamos falar de Jesus, não é? E, além do que, nós precisamos mentalizar o seguinte, que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, ilumine o seu lar, que é o primeiro templo, as pessoas que te cercam, o seu trabalho de ganha-pão, de voluntário, abençoe a todos. E que tenhamos uma rica noite de aprendizagem. Um beijo para todos. Vamos lá. Está em Marcos, no capítulo 13. Oi, Ana. Boa noite, amor. Boa noite. No capítulo 13, do versículo 1. Eu vou ser rápida. Alguma coisa eu vou explicando, mas outros não, para entrar na Amélia. Então, vamos lá. No Novo Testamento, tendo Jesus saído do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Jesus estava em Jerusalém, foi no templo, e quando ele saiu, é assim, eu quero alertar, os discípulos, eles estavam numa aprendizagem também, e tudo eles questionavam, e saíram do templo e falou para Jesus, mestre, vê que pedras e edificações lindas o nosso templo? Disse-lhe Jesus amorosamente, vês essas grandes edificações? Preste bem atenção, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já começou a falar dos tormentos, que é a lição de hoje, entende? Então Jesus deu essa resposta. E aí Jesus caminhou e ao assentar-se no Monte das Oliveiras, em frente do templo, perguntaram para ele, principalmente o Pedro, Simão Pedro é terrível, o Tiago, João e André. O senhor falou essas coisas aí, que não ficará pedra sobre pedra,
Mas quando que vai acontecer isso? Quais são esses sinais? Está prestes para acontecer? Jesus começou a dizer: vede que ninguém vos engane. Quando ouvirdes falar de guerras, relatos de guerras, não vos alarmeis. É necessário acontecer tais coisas, mas ainda não é o fim. Aí você pensa comigo, isso foi lá há 2000 e poucos anos que ele conversou. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e quase estoura a Terceira. Vamos em frente. Jesus começou então a dizer: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Oi, Rosângela linda, boa noite. Claro, os falsos profetas, porque quando começa qualquer tormento, o que acontece? Aparecem as criaturas dizendo ser Jesus, ou então amando de Jesus, né? Então ele fala assim: eles enganarão a muitos, mas quando ouvirdes de guerra e ler relatos de guerra, não vos alarmeis. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim. E tanto é verdade que a bomba atômica destruiu Hiroshima e Nagasaki. E eu não esqueço de uma figura do menino correndo, sem roupinha, tudo destruído, não? E já está montado tudo de novo. Quer dizer, destrói, reconstrói, não é? Então, aí ele está explicando. E olha, presta atenção, ele está falando já no item, no versículo 8º. Pois se levantará nação contra nação, é verdade, reino contra reino, haverá terremotos em todos os lugares, tsunamis, etc, etc. E haverá muita fome. E não está acontecendo na África? Você vê às vezes no Facebook as crianças em fila com uma panelinha para comer então a fome existe ainda. Não poderia ser assim, não é? Essas coisas, fala Jesus, são o começo das dores de tudo. Olhai por vós mesmos. Aí ele está falando, quem que vai fazer isso? Olha só, olhai por vós mesmos, porque vocês também passarão, os 12 apóstolos, por dificuldades. E não passaram? Claro, depois que Jesus desencarnou, cada um foi para um canto e um morreu cerrado ao meio, outro jogado na fornalha, só escapou João Evangelista. E Judas, que tinha se enforcado. Todos tiveram um final atroz. Então Jesus fala assim, olha, mas olhai para vós mesmos, eles, povo, vos entregarão aos sinédrios, porque o maior poder era o sinédrio, era os templos, não? Sereis açoitado nas sinagogas, nos templos. Sereis apresentado a governantes e reis por minha causa, em testemunho para eles. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Todos foram sacrificados porque estavam divulgando a Boa Nova na Etiópia, na Mesopotâmia, em todos os lugares que você pode imaginar que eles se distribuíram, menos João Evangelista, que estava
em Éfeso e levou Maria para lá. Então ele está falando assim, presta atenção, vocês vão passar por tudo isso, por tudo isso. Então, mas ele fala assim, mas é necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. Jesus fazia essa previsão, mas foi só aqui no Ocidente. No Oriente, não. Estava conversando com meu filho ontem, ele é Krishna. Então, Krishna, Buda, Siddhartha Gautama e outros, você entende? Então, está aqui. Iria acontecer todos esses tormentos, todos seriam sacrificados, mas todos já teriam feito o quê? O que ele tinha pedido, levar a boa nova a todas as nações. E quando vos conduzirem, não vos inquieteis, tem razão, mas falai o que vos for dado naquela hora, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo. Ele está dizendo que quando eles forem questionados sobre a Boa Nova, não serão eles que ficam despreocupados, porque o Espírito protetor seu vai falar por você. Então, ele está falando aqui, é sério. E vai acontecer o pior ainda, irmão entregará à morte irmão e pai e filho. Filhos se levantarão contra os pais e muitos até matarão seus pais. Gente, acontece até hoje. Quantas criaturas manipulam, envenenam os pais para ficar com a posse das coisas. Jogam no despenhadeiro, fazem de tudo, entende? E esses tormentos era daquela época, está acontecendo hoje. Então, isso é tão atual, não? Oi, filha, boa noite, querida. Oi, boa noite. Joana Lem, boa noite. Liz Antonelli, boa noite, querida. Então, veja bem. E aí ele diz assim, olha, aconteceu e acontece até hoje. Até hoje. Quantos e quantos irmãos odeiam, os irmãos não têm contato, têm inveja, têm ciúmes, vira as costas, não lembra do aniversário. Gente, mudou tudo. O Espiritismo nos convida a essa mudança, mas não está acontecendo como Jesus gostaria que acontecesse. Quantos filhos passam 1 mês, 2, não ligam? Alô, a senhora está viva? O senhor está vivo? Não liga. Aí, então você percebe que o coração está endurecido. E essas atribulações aqui aconteciam lá, estão acontecendo agora. E isso é atualíssimo. Então vamos lá. Aí, ainda nós estamos no capítulo 13, versículo 12. Irmão, já falamos. E ele fala no versículo 13: e sereis, vocês discípulos, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Bota isso hoje. Às vezes você participa de uma reunião que é para falar de coisas positivas, coisas dentro da ótica da prática da caridade, do auxílio aos irmãos menos favorecidos, e desviam-se os assuntos para cada idiotice que eu não entendo. E eu quero entender. Fica difícil na minha idade entender isso. Por quê? Vamos falar do que temos que fazer, uniformizar as crianças, mandar andar de sapatinho, fazer campanhas bonitas. Por quê? Quanto tempo perdido em conversas desnecessárias. Isso acontece quando? Até hoje. Então vamos ver lá. E aí ele fala, mas aquele que perseverar
até o fim será salvo. Muito que bem. Dessa forma, hoje, como que você pretende ser salvo espiritualmente falando? Resposta: trabalhando o que diz a sua consciência. Que mais? Seguindo esta fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós, muitas vezes, não nos amamos. Por quê? Porque temos preguiça de estudar, praticar a caridade, temos preguiça de participar de um grupo de pessoas que auxiliam os outros. Eu não sei, materialidade, entende? São as provações do agora. Oi, Silvia, querida, revi a sua página já, gostei demais, viu? Silvia, Sônia, acabamos de falar. Rose, amada, boa noite. E aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pensando na nossa caminhada, essa reencarnação, Douglas falou ontem, com a Joana. Gente, é essa e essa. Ou vai ou fica. Não tem mecanismo. Eu conversei também com meu filho ontem. De eu vivenciar a vida dos meus filhos, meus netos, bisnetos. Eu tenho que fazer o meu caminhar, a minha semeadura. E se os da família, os que estão comigo, não me ouvem, o problema é deles. A fala é uma. É tão repetitiva, a cada um segundo suas obras. Você vai prestar conta quando for para a prata espiritual. Ah, mas eu não fiz nenhum mal. Muito bem, parabéns. Não matou, não roubou, não criticou. Mas e o bem que você deixou de fazer? Onde fica? Ainda hoje ninguém entende isso. Entende? Diferente. Não pode. Então tá aqui, ó. E aí ele continua assim, Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje também. Família espiritual aqui. Presta bem atenção. Se não entrar nessa conexão, Jesus, amar incondicionalmente, instruir, ir em busca, as obras estão aqui, ir em busca e praticar a caridade no seu leque maior que existe, não tem a pretensão de estar numa colocação melhorada quando for para a pátria espiritual. Não tem, não tem. Já está explicado através do Livro dos Espíritos. Vamos embora. E aí no Evangelho diz assim: quando virdes todas essa abominação devastadora estabelecida onde não se deve, quem estiver lendo e eu falando, compreenda, entenda. Está aqui, está aqui. E então, os que estiverem, aí ele volta para a pátria dele. Ele era de Nazaré, de Judéia. Aí ele fala assim para os discípulos: os que estiverem da Judéia, nessa época, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o terraço de uma coisa, não desça, nem entre para pegar algo em sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua veste. Porque é tudo tão confuso, em tudo vai haver inquietação, tudo. E ele diz: ai das grávidas, as das quais amamentarem naqueles dias, porque
uma mãe, uma grávida, sofrida, vendo toda essa problemática, não? Difícil. Pois, veja bem, ai das grávidas de que amamentarem naqueles dias. Orai muito, que não aconteça o inverno no seu coração. O coração tem que estar aquecido para fazer o bem. Está aqui. Pois aqueles dias serão de tal provação que não tem havido desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então, nós estamos vivendo um plano de expiação e provas. E para chegar ao mundo de regeneração, já falei, 1000 vezes, a gente tenta. Então, e se, ele continua, e se o Senhor não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, que escolheu encurtar os dias. Por quê? Porque a criatura, quando fica na condição de fugir das leis morais, encurta os seus dias na terra e principalmente na espiritualidade. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não creiais. Não, porque ele não veio, o Consolador está aí. Pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Engana mesmo. Como engana? Eu não me lembro em que cidade, porque faz muito tempo, uma criatura chegou lá e falou que era para todos se envenenarem, que seriam salvos. E bastante. Entende? Isso existiu. Aí ele explica aqui. Pois serão levantados, já falei. Vede, estamos terminando. Eu vos tenho predito. E desde aquela época, 2000 anos atrás, nós temos visto tudo isso. Tudo. Irmão contra irmão, mãe contra o pai, filho contra a mãe. Nós temos visto tudo. Eu vos tenho, mas naqueles dias, depois de todas as provações, o sol escurecerá. A lua não terá seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, porque será um período de descrença total de Jesus, de Deus, de espiritualidade. Estamos vivendo este momento com toda essa juventude que não querem saber, entende? E ainda mais com a inteligência artificial agora. Imagina que quer saber de Jesus. Imagina que quer saber quem é Deus, inteligência suprema. Entende? Mas nós, a família espiritual, oi Elisete, boa noite. Nós temos que perseverar. As dores chegam. Doença do marido, perda do gato, não sei o que lá, tem tudo. Mas você tem que perseverar no bem. Você tem que orar e vigiar. E Douglas falou ontem com a Joana, não tem jeito. E quando vai pedir, fala, Jesus me socorre, Jesus me ampare, Jesus abre a minha mente para o entendimento dessas coisas. Nós temos que pedir. E aí, então, ele termina assim, então verão o Filho do Homem vindo das nuvens, espera um pouquinho, vindo em nuvens com muito poder e glória.
Então enviará os anjos, reunirão os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quem serão os escolhidos? Aqueles que praticam o bem, aqueles que tentam seguir os ensinamentos de Jesus, não? Aqueles que aproveitam o seu tempo a benefício do próximo e têm o coração mais manso e pacífico, né, Sônia? Porque o que está faltando, né, Sônia? Elisete Braga, boa noite, querida. Leontina, boa noite, boa noite. Então, o que nós vimos, rapidamente, foi o Evangelho, o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra, do grego, a fala de Marcos, que discípulo de Jesus, que trabalhou com Jesus. Agora a Joana, aliás, a Amélia, fala quase a mesma coisa, mais sucinto. Os sinais dos sofrimentos. Ninguém vai ficar sem sofrimento, gente. Ninguém. Aí ela começa. Ao tempo de Jesus, o Templo de Salomão era uma das mais belas construções existentes em plena beleza. Erguido inicialmente por Salomão, de quem herdou o nome, mais tarde substituído por Jerusalém, era Templo de Salomão, Templo de Jerusalém. Pela sua localização, foi construído com requintes de luxo, as madeiras preciosas, mármores, etc, etc, etc. Mas olha, foi erguido no século X a.C., século X a.C., mas foi destruído pelos caldeus no ano 583. Muito bem. Novamente levantado pelos judeus, que os judeus achavam que tendo o templo tinha tudo. Não era o Deus que Jesus ensinava, nem pensar. Novamente levantado pelos judeus, e aí, o que aconteceu? No ano 516 a.C., Zorobabel destrói o templo. Pronto de novo. Por fim, vai de novo. Foi reedificado por Herodes. Herodes. Esse que teve um papel importante na decisão da crucificação de Jesus, não? Que dotou de máxima glória esse templo entre os anos 20 e 10 a.C. e apresentação assim a grandeza de uma nova era. Mas 64 anos depois de Cristo, o que acontece? Tito destrói o templo. E o povo de Jerusalém teve que sair debandada. Aquele povo tinha sido escravizado 400 anos no Egito, construíram ali a sua vida na Terra Prometida, mas agora, depois que Jesus partiu, 64 anos, o que aconteceu? Esse cara destrói o templo. E todos começaram a fugir, obrigatória ou não, deixando a sua terra. Deixaram a terra. Dispersaram por todos os cantos, deixando Jerusalém. Era, no entanto, a glória do povo eleito, o templo. Ali se decidia o que no templo? Questões relativas da fé, tá ótimo até aí, mas olha, da política ainda não tá bom. E da economia do país, porque política e economia é colocação material. Fé, colocação espiritual. E aí, quem era a maior autoridade nesse local? Vocês não vão esquecer. No tempo de Jesus, Anás e Caifás, eles que condenaram Jesus. Eles, entende? Não foram os romanos, não. Eles. Por quê? O sumo sacerdote era a autoridade de destaque na comunidade
respeitado e orgulhoso, exercendo os poderes. Olha os poderes que eles exerciam: religiosos, sociais, administrativos, políticos. Era um absoluto, mandava em tudo. Mandava em tudo. Saulo de Tarso era membro do Sinédrio, não mandava em tudo? Não perseguiu o Ananias? Não foi atrás lá em Damasco? Pois é, você vai vendo por essas falas como que era Jerusalém, como que esse povo judeu sofria. Vez por outra, Jesus entrava no templo, vez por outra, não era sempre. Tanto é que na Páscoa vinha Jesus para comemorar a libertação dos 400 anos do Egito, e naquela semana acontece tudo, não? Uma trama bem embolada. Então, aí a Amélia diz, você vê que ela é bem histórica e ela é profunda. Isso é um espírito, gente, falando e o Divaldo escrevendo. Olha que mediunidade, o Divaldo, entende? Você tá vendo, parece que você chega naquele tempo, naquela hora, naquela condição. É? Aproximavam-se, diz Amélia, os momentos decisivos para Jesus. A onda de intriga avolumava-se e os espiões de vários matizes buscavam surpreendê-lo com falta real ou imaginária para o denunciar. Oi, Estela linda, Jundiaí, conseguiu me acompanhar? Amor, que bom. Mas você veja bem, em todos os tempos tem criaturas dessa ordem aqui, dessa ordem, que fica espionando o que você fala, o que você faz. Olha só, está aqui, até hoje. Os passos de Jesus eram seguidos passo a passo. E as suas palavras maravilhosas eram adulteradas, mudadas, de modo que atendesse o que queria o Sinédrio. Tanto é que várias falas nossas nós temos comentado, lembra? Cura aquele homem com a mão torta lá no templo, tarará, e aí chega, mas escuta, hoje é sábado, você não pode fazer isso. O meu pai trabalha até hoje e eu faço. Livra o Lázaro da problemática, enterrado depois de 4 dias, vem, levanta. Levantou, tudo bem. Escuta, hoje não é dia de fazer isso, nem milagre, nem nada. Mas o meu pai trabalha até hoje. Então, ele era super perseguido. Os 3 anos dele foram terríveis, terríveis. E Jesus, no entanto, permanecia maravilhosamente tranquilo. É isso que a gente precisa, né, Sônia? Maravilhosamente tranquilo. Falem o que quiserem, tá bom? Era assim. E então, todos os acontecimentos sucediam-se com inteireza, sem interrupção. Então, trabalha aqui, fez cura o paralítico de Cafarnaum, cura o cego de Jericó, cura não sei quem, cura... Não, estão falando, não, estou fazendo. Liberta os endemoniados. Vocês viram aquele um dia que nós falamos daquele indivíduo com uma legião de obsessor, uma legião, que aí foram todos para os porcos e deu aquela confusão. Lembra bem? Então, Jesus, então, a verdade dele era tão natural que não podiam dissociar a verdade da sua vida bonita, da sua vida de trabalho, da sua vida tranquila. E é assim que o espírita tem que fazer. Fazer a sua caminhada
de acordo com a sua consciência, família espiritual. Porque nós temos que estarmos felizes, mesmo diante desses tormentos que a gente toda hora tem medo, sofrimentos atrozes. A médica mandou fazer tal exame, tal exame, tal exame. Ai, meu Deus, vai dar o quê? Por que ter essa aflição? Jesus nos socorre. É assim que é, não? E então, todos, à semelhança do dia, nos seus vários ciclos de amanhecer, plenitude e crepúsculo, era só trabalho. Ele se encontrava no píncaro da realização, preparando-se para iniciar o período de sombras-luz nas grandes dores e tribulações. Ele sabia de todas as colocações pelas quais ele iria passar até a crucificação. Ele sabia. Oi, Cleuzinha, boa noite, amor, boa noite. Então, e aí, ninguém, agora é para nós, passa pelo mundo físico sem experimentar os ferretes da condição de inferioridade do planeta, assim como daqueles que o habitam. Quer dizer, todos os dias nós temos atribulações, notícias desagradáveis, perdas irreparáveis, dores, descoberta de etc, etc, etc. É sem fim. E a fala de Jesus é clara. No mundo tereis... A Joana ontem e o menino falou, Douglas, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tem hora que eu penso, não sei, pensa comigo, família espiritual amada, onde você vai arrumar o ânimo? Aonde? E eu penso assim, é por isso que tem psicólogo, psiquiatra, alguém tem que ajudar. Passes, alguém tem que ajudar. Porque as atribulações são ferrenhas. E os medos atrozes. É uma falta de sossego. Se liga, está contente. Se não liga, será que aconteceu? Por que nós somos assim? Você, família espiritual, está entendendo o que eu estou falando. Ninguém passa pelo mundo físico, é a Amélia que diz, sem experimentar os ferretes da condição de inferioridade do planeta. Qual que é essa inferioridade? Porque aqui é um plano de expiação e provas. Uma mulher vai tomar não sei o que num bar, discute, não sei, o cara vai em casa, busca uma faca, taca no pescoço. Como é que pode? E quem está perto? E quem viu? Isso é bom? Então, ela fala que a inferioridade do planeta é grande. Hoje, a gente percebe que a humanidade está correndo muito atrás das colocações materiais. Tem que trabalhar? Sim, mas tem que trabalhar o lado espiritual. Não tem para ninguém. Porque vamos deixar a matéria, vamos deixar. E aí, então, ela fala assim, ela diz, a aflição é fenômeno comum a todos e ninguém lhe exime a presença, mas ninguém fica sem ter aflição por uma coisa. Hoje o meu coração disparou. O que eu vou tomar? Pera um pouco. Eu vou ligar pro médico. Pronto. A empregada não veio. O marido tá... Todo mundo, gente. Né? Mas se você não tiver apego com Jesus e das coisas que a gente vem falando, não dá para continuar. É difícil.
A Amélia é muito sensata. E esse tribuno espírita Edivaldo, de uma mediunidade super capacitada. Pode colocar quem você quiser, mas Chico e Edivaldo são incomparáveis, entende? E aí ela continua. Olha, eu quero que lembre bem isso, ó. Ah, a senhora não tem aflição, dona Rodrigues. Será? Será? Com instituições, casa espírita, família, será? Só que já vamos trabalhando de uma forma de não reclamar. Ó, fecha a boca. Vai passar. Tudo passa, vai passar. O pior é ficar, como que eu falo? Colocando lenha na fogueira. Ah, esse assunto, ai, não pode. Encerra. Encerra. Se você tem que ir num local que está te dando preocupação e desconforto, não vá. Fica na sua casa, cata um livro, vai ler. Vê uma live de alguém. A Jorge de Larra, maravilhoso. E tantos outros. Então, gente, a aflição vai estar. Vai estar. Não adianta. E não tem quem dê jeito, a não ser a própria pessoa. E além desses psicólogos, psiquiatras, é difícil. Vamos embora. Então, sabe disso. Mas Jesus no coração. Os amigos de Jesus encontravam-se jubilosos por estar em Jerusalém. Acho que a foto que eu coloquei na chamada tem Jesus sentado no monte e olhando para Jerusalém. E eu lembro de uma prosa nossa que ele olhou bem para Jerusalém e os seus discípulos, e ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém. Aí estava impresso tudo o que ele estava prevendo que iria acontecer, que foi a destruição em 64 por Tito. Então, vamos lá. Os amigos estavam felizes, porque foram para Jerusalém. A cidade santa constituía o orgulho para toda a raça, e viver nela era honra merecida. Passar pelas ruas venerandas significava estar perto da divindade, pois que ali estava o quê? O templo de Jerusalém e a Arca da Aliança. O templo de Jerusalém que foi destruído no ano 64 depois de Cristo. Entende? Então, quem entrava ali, ai que delícia, ai que maravilha, e seguia tudo certinho. E ali dominava quem? Anás e Caifás. Mas Jesus não se fascinava, não. Aos outros ele deslumbrava, superior à sua época e a todas as eras. Ele vestia-se com a singeleza da humildade, a fim de erguer os homens caídos ao cintilar das estrelas. Qual era o papel de Jesus? Adorar o templo? Não. Adorar e salvar as criaturas. Lembra da história, não sei onde é, quem contou. É a parábola da segunda-feira, da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma se desgarrou. Perguntaram para Jesus: o que faz? Deixa as 99 e corre buscar outra. Tá certo? É assim conosco. 4, 5 filhos, 4 estão ótimos, um caído. Busca aquele lá. Dá trabalho? Dá, e muito. Mas é a nossa obrigação. E aqui está assim. Qual que era o trabalho de Jesus? Era adorar o templo? Não.
era amar as criaturas e conduzi-la, tentar conduzi-la ao bom caminho, ao caminho do Pai, aos ensinamentos da Boa Nova. E naquele dia, ao saírem do santuário, Jesus estava no templo. Ele e os seus discípulos, e os discípulos, comovidos, falaram. É o que nós vimos no Novo Testamento. Senhor, vede que pedras e que construção linda! Os discípulos se referiam àqueles blocos, aquelas toneladas de forma opulenta. Jesus olhou o grandioso edifício e falou. Eu gosto da Amélia que ela coloca umas falas, fala dele mesmo. Vedes essas grandiosas construções? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós já vimos no Novo Testamento. E todos se espantaram. Mas como? Está tão bem dirigido? Como que vão destruir isso daí? E aí, depois disso, desse espanto, eles ficaram desapontados, agoniados. Por que Jesus não gostou daquelas pedras e não falou que lindo, maravilhoso? Já falou desse jeito, não? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aconteceu 64 depois. E aí, logo depois, eles foram no Monte das Oliveiras, bem de frente ao santuário. E aí, Pedro e Tiago e João viram que Jesus estava assim, como que eu vou dizer assim, pensativo, mais calado. E aí, eles criaram coragem e disseram: Mestre, desculpa, mas quando é que isso vai acontecer? E qual é o sinal que essas coisas tão próximas que vão destruir o templo? Olha a curiosidade deles, entende? Vai falar para nós. Porque ele falou Jerusalém, 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 não? Quando, mestre? Jesus não disse nada, mas Amélia diz: adentrando-se no futuro e aquilatando a curiosidade humana, os desalinhos morais, tá aí, gente, já começou, as ambições desregradas. Tem pessoa que nunca está contente com o que tem. Quer mais, para quê? E as paixões desnecessárias, com um tom melancólico, o mestre anunciou o sermão profético apocalíptico. E ante sua visão transcendente, desfilaram os acontecimentos históricos que assinariam as épocas do futuro. Porque Jesus, gente, governador planetário, possuía todas as mediunidades. Vidência? Tá. E eu não vejo nada. Vocês veem? Não vejo nada. Sinto, choro, parará. Então veja bem. Ante sua visão transcendente, passou na frente dele assim todos os acontecimentos históricos, mas do futuro. Por isso que ele falou: ai de ti, Jerusalém, Jerusalém. O templo, depois de destruído, passaria a sofrer, Amélia contando, diversos assaltos, até 150,
quando os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém e daí expulsos em definitivo. É a diáspora, quer dizer, eles não ficaram nem na terra deles. Ou foram por vontade deles, ou foram obrigados a deixar Jerusalém. Tito os houvera crucificado aos milhares em 70, e mandou sitiar a fortaleza toda por 2 anos, até a rendição total. Em face do suicídio geral, começaram a se suicidar, desde as pessoas mais importantes, para fugirem àquela condição da destruição de Jerusalém. Isso, Jesus viu tudo. O mestre via naquele momento algo diferente. Você viu que é tudo tristeza. Viu algo diferente. O nascer, o florescer e morrer das civilizações e culturas diversas que as guerras e os tempos consumiriam. Ele viu tudo que ia acontecer. Ele estava vivo, não tinha sido ainda submetido ao sinédrio, nada, só viu o templo e falou tudo isso. E o Marcos anotou. O mestre, apiedado pelos homens e das vaidades dos homens, aí ele falou. Aí vem para nós, porque a Amélia não vai pôr um texto aqui se não tiver alguma coisa para nós. A fala de Jesus. Acautelai-vos para que ninguém vos iluda. Surgirão muitos com meu nome dizendo, sou eu, e seduzirão muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que isso aconteça, mas não será o fim, está no Evangelho. Erguer-se-ão povo contra povo, pai contra o pai, raça contra raça, terremotos, haverá fome. Esse é o começo das dores. Então a gente, quando passa por algumas dificuldades, acha que, meu Deus, por que eu? Mas de reencarnação em reencarnação, quais os trabalhos que fomos realizando, o que fizemos por essa caminhada, desde que criado simples e ignorante? Vai saber o que aprontamos durante esse caminhar. E aí, Jesus disse, estai vigilantes. Orai e vigiai, estai vigilantes. Houve um grande silêncio e depois Jesus prosseguiu, falando com os discípulos, já vimos no Evangelho. Sereis açoitados diante de reis e magistrados por amor de mim. Hoje ninguém está sendo, você é espírita, não está sendo nada, não acontece nada com você, a não ser através dos seus pensamentos desairosos, que você assume um compromisso com inimigos do passado, aí toma o caminho errado. Mas não tem nada, não tem açoite, não tem crítica para espírita, não tem nada. Porque o espiritismo é o consolador. Jesus, que fez o prefácio da obra do Evangelho, o Espírito de Verdade, já está conosco. Tem gente que fica esperando Jesus, já está conosco, por que não fazemos certo? Depende de cada um. Aí tá. Ele fala, mas antes deveis proclamar a boa nova a todas as nações. O trabalho, que nós somos os galhos da videira, o trabalho do espírita, principalmente, agora na minha velhice, eu percebo, é divulgar a boa nova, é divulgar o Consolador. Por quê? Deus, Jesus, Kardec. Acabou.
entende? Ninguém vai mudar ninguém, ninguém assume os seus atos. Não, é você, é você. Então, trabalhadores maravilhosos da nossa família espiritual, tá tudo aqui. É a fala dele, entendeu? Então, ó, mas antes deveis proclamar a boa nova a todas as nações. Foi para os discípulos. E nós agora, no século XXI, espírita, ainda bem que o Brasil é o maior país espírita do mundo. E nós temos grandes trabalhadores, exemplos como Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, de forma inatacável. Tá? Então, se temos um modelo, não? E o nosso chefe modelo e guia? Jesus. E eles o que fizeram? Seguiram Jesus. E nós o que estamos fazendo? Buscando o quê? Vamos em frente. E aí, Jesus fala o que está lá no Novo Testamento. Quem estiver na Judéia não terá como correr para o campo. Quem se encontrar no telhado não pode descer. Estou explicando. Silenciou por um pouco, novamente diminuindo a gravidade da narrativa. Ele antevia as desgraças da irradiação atômica, nuclear, das guerras, de extermínio. E aconteceu tudo, gente. Não está acontecendo a terceira por Deus. Ele está trabalhando incansavelmente para não acontecer. Ele é o governador do orbe, ele é o Cristo. Ele reúne o seu povo do ponto de vista espiritual e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mas como que você vai domar essas mentes políticas que não pensam a não ser no poder, etc. E ele antevia. E aí ele torna a falar, ai das grávidas, que etc e tal. E naquela ocasião, o que vai acontecer? O sol perderá a luz, todavia, isso não será o fim, mas o princípio das dores. Esse período já passou. E se nós não trilharmos esse caminho do amor e da caridade e da luz, e vamos estar espiritualmente vivendo esse problema aqui, essa aflição total. E ele fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E até hoje, eu não sei por que a juventude fica aleatória a essas colocações. Não? Por que não buscam Jesus? Porque, gente, é o caminho, não tem jeito, não? E aí ele diz assim, também, os espíritos de luz virão nessa nova era para instalar o reino de Deus. Já veio o Consolador. Então vereis o Filho do Homem em toda a sua glória, pairando acima dos escombros e trabalhando a paz. E eu vos digo a todos, orai e vigiai. E o que tem feito o Espiritismo? Nós não temos chefe, nós não temos pagamento, o Espiritismo não tem, uma casa, só trabalhar o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, a resignação. Quem for egoísta, aprende que não é para ser. Quem for, quem mais orgulhoso, aprende que não pode ser. Aí, tá aqui. O Jesus, não? E aí, ele recomenda, orai e vigiai. Por quê? Para a gente ficar um pouco longe das aflições do dia a dia. Quem que aguenta? Anunciado os torpes acontecimentos que iria acontecer com a humanidade, Jesus envolveu, Jesus, faça isso conosco agora, envolveu os discípulos em uma onda de ternura e confiança, acerenando-os com palavras de estímulo e de fé. Isso que nós precisamos, mais fé, mais vontade, mais esperança.
não fica longe de nós isso. É só alguém ficar doente que já se pensa o pior. Por que, Jesus? Por quê? Está aqui. Aqueles que perseverarem fiéis serão poupados. Está aqui. Está aqui. João Carlos Pazian, boa noite, amor. A fé rutilante, vivida agora é conosco, integralmente, conduz com equilíbrio e poupa a criatura da desnecessária aflição. Contrário à aflição, fé, esperança. E quando você se ocupa, fica melhor ainda. Quando você corre para ver uma criança desnutrida, corre para ver um velho, você fica melhor, porque você esquece de chorar para acolher, ajudar o outro a não chorar. É isso aí. Poupa a gente da aflição. E nós não, ficamos na acomodação, querendo mandar, mas não tá. Vamos em frente, estamos terminando. Aí, perseguindo os ideais, fala Amélia, perseguindo os ideais de enobrecimento, o homem supera a si mesmo e arrosta quaisquer consequências infelizes com ardor, sem dar-se conta do preço a pagar pela honra de imolar-se dos testemunhos, a enfrentar pela felicidade de ser fiel. Gente, para mim mesmo eu falo, se a vida continua, por que eu vou ter medo da morte? Por que eu vou ter medo que um ente querido vai partir? Meu pai e minha mãe já estão na parte espiritual. Por quê? Por que essa aflição? Mas está falando aqui. Para a gente conseguir isso, tem que trabalhar bastante a fé, a esperança. Todo dia. Jerusalém cobria-se de sombras lentamente e as estrelas coruscavam ao longe, enormes como gigantescos crisântemos de luz, enquanto o silêncio da natureza era musicado pelas flores. Contemplando Jesus, a cidade orgulhosa e infeliz, ele adormeceu e seus avançaram no futuro e anteviam a libertação de Jerusalém nas almas, sem construções suntuosas de pedras que o tempo derruba, nem opulência que perde o valor na sucessão dos tempos. Quer dizer, uma Jerusalém de amor, Jerusalém para as almas, não templo de pedra. E na memória dos séculos estão as ruínas do grandioso templo, quase imperceptíveis, em Jerusalém, que Jesus previu que iria desaparecer. Mas Amélia encerra assim, das famosas oliveiras do Monte Fronteiriço, após a devastação determinada por Tito, que as derrubou para transformá-las em cruzes, restam 3 apenas, retorcidas como os povos que têm passado ali. Realmente, eu tenho visto a visita no Monte das Oliveiras e tem velhíssima, poucas, entende? E Jerusalém hoje, sofre até hoje. 3 religiões. Judaísmo, a Torá. Não? Cristianismo, pouquíssimo, 20% só. Cristo quem é para o judeu? Um profeta, não o Messias. E o islamismo? Maomé. Então, é um conflito ainda lá. E os lugares de Jerusalém
por onde Jesus passou, hoje é o maior ponto turístico do universo. Entende? Mas da lição de hoje, vamos pedir isso: fé e esperança, orar e vigiar. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o modelo e o guia. Benfeitores espirituais, amados, vamos falar. Obrigado por tudo que nos tem concedido. Esses conhecimentos que chegam, despertando em nossas consciências a melhor forma de viver essa existência, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, esta reencarnação. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado por tudo que nos cerca. E eu, particularmente, falo: obrigado pela doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido que tem norteado a minha caminhada. Obrigado. E agora, Pai, com muito amor, Jesus, vem ter conosco, vem ter conosco. E eu peço, com muito amor, Jesus, abençoa todos aqueles da nossa família espiritual. Que a saúde se faça, meu Pai, no físico, no perispírito, no espírito. Senhor, que essas lições penetrem o âmago de todos os espíritos e das almas. Senhor, abençoa os familiares e nossos irmãos. Abençoa grandemente o lar, que haja paz. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada irmão, o ganha-pão na honestidade. Mestre, por caridade, dê-nos força, aumente a nossa fé, dê-nos esperança de dias melhores, que saibamos conviver com as diferenças, porque é necessário entender, que saibamos e possamos construir a nossa caminhada de forma feliz. Ajude-nos, Pai, ajude. E cada um vai fazer um pedido. A sua água está sendo fluidificada. Enquanto oro, você pede. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade, do egoísmo, da vaidade, da prepotência. Não, Pai, livrai-nos de todos esses males. Que possamos, da lição da noite, entender bem que podemos trabalhar todas as aflições, desenvolvendo mais a fé raciocinada e a esperança de dias melhores.
Que assim seja. Podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E amados, tenham uma boa noite. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Novas propostas. Lindo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo.